Salve, salve, povo de Deus! Nós estamos chegando aqui no nosso podcast. É desse jeito que eu creio. E aí, tudo bem com vocês? Para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. É desse jeito que eu creio. Acione o sininho para receber as nossas notificações, ok? E hoje nós estamos recebendo um ilustre servo de Deus. Ele é expositor das Escrituras, teólogo e evangelista e pastor da Assembleia de Deus, ali no município de Morrinhos, né? Eu estou falando dele, reverendo Marcos Roberto. Seja bem-vindo, Marcos. A paz do Senhor, presbítero Caleb, para mim é uma honra estar aqui, né, nesse podcast. É desse jeito que eu creio, né? Maravilhoso. Um convite abençoado. Estamos aí para conversar das coisas de Deus. Maravilha. Marcos Roberto, hoje você é um homem que prega a palavra de Deus na maneira itinerante. Também você está à frente, né, de uma congregação, de um rebanho. Deus te chamou para isso. Mas antes da gente falar sobre isso, queremos saber quando Deus te chamou para a fé, quando você começou a caminhar aí no caminho da graça, quando você aceitou Jesus, se nasceu no lar evangélico ou não, quando começou tudo na sua vida. Conheci o evangelho no ano de 96, no Rio Grande do Sul. Sim. Em um lugar chamado Canoas, que é tipo que nem Cuiabá, Várzea Grande. Ok. 96. 96. Canoas é divisa com Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. E é ali que eu conheci o evangelho. Sim. Mas nós não prosseguimos, né? Sim. Ali foi sua primeira experiência com a fé. Primeira né? experiência de conhecer o evangelho, né? De começar a compreender e entender o que realmente Cristo quer com o ser humano, o que Cristo quer com o homem. E é ali que nós começamos a compreender e entender. Ok, e a partir de quando que você entendeu que esse era o caminho, que Deus tinha algo e um plano para você? Aí em 98 entramos numa situação muito crítica, uma situação muito difícil, particular. E foi quando um amigo meu, que nós jogávamos futebol junto, pastor Valdemil da Batista, né? E encontramos nas ruas ali do CPA, fui criado no CPA, encontrei com ele e Deus começou a usar ele para falar comigo, né? Falou para mim fazer uma visita numa igreja. Sim. E aí eu fui na igreja ali no Novo Horizonte, saudoso pastor Jean, toda segunda-feira. Pastor Jean Lopes? Não, pastor Jean Chaves. Foi pastor do setor 5, tinha um programa na Rádio Nazareno. Olha aí. Você entendeu? E aí nesse período eu fui na igreja do Novo Horizonte. Chegou lá, Deus falou tremendamente comigo. E eu aceitei, mas dali para frente ainda foi um trabalhar de Deus ainda. Foi um trabalhar, é um processo, foi um processo, gradativamente, mas não foi assim. Exatamente. De imediato. Exatamente. O que você acha importante na vida da pessoa que quer viver uma experiência com Deus? Existem muitas pessoas que elas não conhecem, né, e passam por alguma adversidade na vida, passa por situações complicadas e elas têm curiosidade. O que você acha indispensável para a pessoa receber o Evangelho e ser transformada pelo Evangelho? Primeira coisa, se dedicar a conhecer as Escrituras, né? A palavra de Por Deus. exemplo, quando nós chegamos aqui, você falou que as meninas que estão ali estão fazendo jornalismo, né? E para você fazer jornalismo, você precisa de conhecer aquela matéria. Exato. E assim em todos os segmentos, engenharia, advocacia, assim por diante. Assim também para quem quer conhecer a Deus e as coisas de Deus, é somente através das Escrituras. Nós vivemos em uma época muito difícil, né, Marcos? Eu pergunto para você, porque hoje a gente vive na era pós-moderna e as pessoas, elas se decepcionam muito, né? E a Bíblia fala, o meu povo erra por falta de conhecimento, né? Então existem muitas pessoas decepcionadas com o Evangelho. O Evangelho fala o nível Brasil, né? Pessoas que vieram numa expectativa, né, para relacionar com Deus, de repente esperando algo em troca, né?
É por isso que eu pergunto para você. Então a palavra de Deus é indispensável para quem quer caminhar nessa fé. Tanto que ela diz assim que ela é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Maravilha. Então, para você conhecer a Deus, você precisa de estudar as Escrituras e ter desejo de ler a palavra, conhecer a palavra. Que bênção, maravilha. E uma coisa que eu sempre, quando eu vou pregar para alguém, esquecer de denominação, placa. Isso aí é uma das coisas que muitas das vezes até atrapalha você pregar o Evangelho. Porque a pessoa acha que a salvação está ali na placa tal, na religião tal. Cristo não pregou placa. Ele pregou: eu sou o caminho, a vida e a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus não está procurando religioso. Jesus está querendo cristão. O que é cristão? O que é ser um cristão? Ser cristão é aquele que segue a Cristo. Não é que segue a denominação tal, a placa tal. Segue a Cristo. Ser um exemplo de Cristo. E se você segue a Cristo, Caleb, você não vai se deter, não vai se perder. O que acontece lá? Porque ser humano é falho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu Cristo? Claro. Você já viu Jesus? Não. Então. Creio pela fé. Então, pela fé. Agora você imagina quem viu Jesus. Exato. Que foi o caso de Judas, que foi lá e entregou ele por 30 moedas de prata. E mesmo assim não entendeu. Então quer dizer que essa questão de coisas que acontecem no meio evangélico, podemos dizer assim, isso não é de hoje. Isso não é de agora. Sim, isso exato. É desde o começo. Fala para nós, Marcos Roberto, pastor Marcos Roberto, você viveu, né, esse início de fé, passou pelos processos. Sim. E você experimentou aquilo que Deus tem para oferecer para o ser humano. Sim. A partir de quando você entendeu que você tinha uma chamada de Deus para também entregar para outras pessoas aquilo que você recebeu, para você transmitir para outras pessoas aquilo que você tinha vivido e experimentado na sua vida? Logo nos meus primeiros passos na caminhada, aqueles obreiros, aqueles irmãos que já tinham mais um tempo, que caminhavam, e que eu comecei a andar com eles já viram, observaram e falaram: você tem o dom da palavra, você tem facilidade de expressão, você não tem vergonha, você fala, você lê Bíblia, você conhece, então entra por esse caminho que Deus vai te abençoar. E quando você entendeu que você tinha uma chamada, uma caminhada para isso, você se dedicou muito à leitura, na busca? Sim. A primeira Bíblia que eu ganhei era uma Bíblia dessa finurinha, chamada Alfalite. Eu li aquela Bíblia mais de 3 a 4 vezes, toda arriscada, uma Bíblia que eu ganhei bem no começo da caminhada. Que maravilha. Qual que é o personagem bíblico que mais te chama a atenção? Jesus. Mas assim, Jesus não entra em comparação com ninguém, né? Sim. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Acima de Jesus, né? Aliás, abaixo de Jesus, né? Ele não entra em competição. Um personagem bíblico, José, que te chama a atenção e a história dele te inspira. José do Egito. José para essa geração nossa que temos hoje, né? Essa geração pós-moderna. Sim. Que hoje qualquer coisinha já está deprimido, está isso, está aquilo. José tinha tudo para dar errado. Primeiramente, ele tinha 17 anos e os seus próprios irmãos dentro da sua casa não gostavam dele, por causa do motivo dos seus sonhos. Sim. Aí com seus 17 anos, quem conhece Bíblia sabe muito bem o que aconteceu, pegaram ele, lançaram ele numa cova. Aí Deus, usando o seu irmão mais velho, que não permitiu que matasse ele, tiraram ele da cova. Quando ele achou que era uma brincadeira, alguma coisa, venderam ele. Aí ele foi para o Egito. Chegando no Egito, ele passou o que passou, foi tentado por uma mulher e ele não cedeu. Ele não cedeu. Você acredita para o propósito, você acredita que o propósito dessa tentação na vida de José era impedir que ele vivesse o que Deus tinha preparado para ele futuramente? Com certeza. O inimigo é espiritual, né? O inimigo estava ali, vendo tudo, vendo os sonhos, vendo ele contar os seus sonhos, né? Contando para seu pai, contando para seus irmãos, e ele estava ali. Ele queria impedir, porque através de José
Deus deu um grande livramento para o povo de Israel. É um grande personagem. As dificuldades, os empecilhos, nada foi capaz de fazer com que a sua fé fosse frustrada. Hoje eu e minha esposa que está aqui, nós temos filhos que hoje, graças a Deus, já estão tudo adultos, mas já teve uma idade de 16, 17 anos, que hoje se eu não desse um tênis, um sapato, isso e aquilo, daqui a pouquinho tá batendo cabeça, tá isso, tá aquilo. Dentro dessa temática, deixa eu perguntar algo para você. Você hoje cuida de pessoas, você trabalha com rebanho, você dirige igreja. Hoje você não é só um pregador do púlpito, mas você também é cuidador de ovelhas. Isso. O que você acha desse tempo que nós estamos vivendo, e comparando-se com José, esse tempo de muita dor e angústia na alma, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade? Como que você vê essa relação de um crente que supostamente que está cheio do Espírito Santo, que é o Deus Espírito Santo, que é aquele que não tem fé? O que você acha, irmão Marcos, pastor Marcos, um crente que é depressivo, você acha que é só uma via espiritual que faz a pessoa se tornar assim, ou tem outras situações? Qual que é a sua visão em relação a isso? O segredo está nas Escrituras. Tudo na minha vida e o que eu posso falar para as pessoas a resposta está nas Escrituras. A resposta está aqui, ó. Capítulo 4, verso 8 de Tiago. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que está acontecendo? Tem acontecido na vida das pessoas. Hoje a pessoa tem uma vida dupla. Tem uma vida dentro da igreja e sai dali e não tem uma vida completa com o Senhor. Não tem uma vida íntegra, podemos dizer assim, com o Senhor. Você está me entendendo? Sim, sim. E nós somos sujeitos a isso. E a Bíblia diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja de Contra Cristo. a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, a Bíblia fala quem que é a igreja. Quem é a igreja hoje, no contexto? A igreja somos nós. Você está me entendendo? A Bíblia diz que o mal não te tocará. Está escrito. É a promessa, né? A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Livra-me do mal. Está escrito na palavra de Deus. Aí a pessoa procura, quer servir a Deus e quer ter um pé lá fora. Não é uma vida dupla. Então a integridade da adoração, dessa entrega, faz toda a diferença, né? Sim, o Espírito de Deus, ele preenche tudo e todas as coisas, cara. Uma adoração plena. Lógico, com certeza. A mesma coisa eu vou te explicar. Vou te dar uma explicação aqui. Você está vendo esse copo? Está cheio. Sim, exato. Agora, como que eu vou chegar e vou colocar outro líquido aqui? Tem possibilidade? Não tem, não vai ficar a pureza. Não vai ficar a pureza, porque ele já está cheio. E aquilo que ele está cheio vai predominar. Será que o Deus Espírito Santo vai perder para a enfermidade, meu irmão? Eu fico com um pouquinho com o pé atrás com isso. Essa via, que é a via que a gente está habituado, que é a via espiritual, você acha que é só essa via que faz com que a gente tenha essa ausência dessas doenças da alma? Ou você acha que existe situações que não é espiritual e a pessoa pode procurar um psicólogo, um profissional da área, lógico que e se tratar, mesmo sendo um cristão? Sim, lógico que nós sabemos hoje que existe a medicina psicológica, né? Tem as enfermidades mentais, isso aí é sem sombra de dúvida. Isso aí acontece. A Bíblia diz assim que onde que cai a chuva para o justo, cai a chuva para o injusto. Sai o sol para o justo, sai o sol para o injusto. Tem pessoas que têm problema psicológico. A ideia é procurar compreender de fato o que a pessoa está passando, para procurar até por isso que quem tá endereço correto. Isso, por isso que quem está dirigindo igreja precisa de ter o discernimento de espírito. Você está falando com 5, 10 minutos com a pessoa, você já está conseguindo compreender. Lógico. Exatamente. Por exemplo, eu vou te dar um caso. Eu acredito que ele nem está assistindo. Eu estou lá na casa pastoral certa feita e chega um
um irmão, entre aspas, e começou a falar: pastor, eu quero falar para o senhor que é o seguinte, eu venho aqui e quero já falar para o senhor que eu prego só para pastor, eu não prego para ninguém não, eu só ensino para pastor. Eita. E eu, dentro de 2, 5, 10 minutos que eu conversando com ele, eu senti que fazer que nem o outro, tava um parafuso a menos, um parafuso Pastor a mais, discipulando né? pastor, Isso. na visão dele. Não, na realidade ele não tem ministério, ele nem na igreja não vai, você está entendendo? Exatamente. Aí você já sente que a pessoa não... Porque quem que em sã consciência vai chegar na casa de um pastor e vai falar: olha, eu só prego para pastor. Marcos, Deus te chamou para o ministério, né? Para cuidar de ovelhas. Hoje você é pastor, já passou, se eu não me engano, em 3 congregações. Quando 4. você começou a pastorear? E Foi. qual que é a diferença entre estar pregando no altar, abençoando pessoas, e estar pregando para pessoas que estão no seu dia a dia convivendo completamente. Inclusive meus amigos que já pastoreava e a gente estava na itinerância e viajando, pregando aí para todo lado aí, já falava assim: no dia que você dirigir a igreja, esse pensamento seu vai mudar. Eu falo: não muda, vai mudar. E realmente que quando você vai pastorear, que você vai para trás do altar, que você começa a cuidar das pessoas, muda, Caleb, isso é automático. Você lembra o ano que você começou e a primeira igreja? Foi em 2001, né? Foi em 2001, foi naquele momento do Covid, inclusive. Sim. Eu fui infectado, eu tive, né, o Covid, nós também. Batemos na porta, quase Abraão atendeu a gente lá. Eu falei: pro hospital eu não vou, porque as pessoas que estavam indo estavam morrendo. Eu falei: não quero ir agora não, quero o céu, mas no momento. Aí um dia eu muito mal, já uns 17 dias eu acordei de madrugada. Isso é espiritual. Sim. Isso é espiritual. E acordei e sentei no sofá da sala de casa muito mal, procurando ar, dobrei o joelho, chorei muito. Falou: Senhor, cadê essa chamada minha? Eu escutei todo o tempo essa chamada e tal. Muitas promessas. As promessas. E deitei no sofá e dormi. Quando foi 6 horas da manhã, meu telefone tocou. O Denil, um cooperador que congrega aqui no sonho meu, aqui embaixo aqui. Rapaz, eu estava aqui no quarto orando agora e veio o Senhor no meu coração, assim. Essa noite você chorou, pedindo para não morrer, que você tem sua esposa, tem seu neto, e perguntou do ministério, e Deus manda te dizer que você está sendo curado agora. Olha, rapaz, você está sendo curado agora, e por esses dias você vai receber um convite para você assumir uma igreja num determinado lugar de um povo que precisa de um cuidado. Deus por ir na terra. Rapaz, e dormi. Naquela noite eu dormi. Eu já tinha 17 dias que eu não comia nada, absolutamente nada. Aí quando eu acordei, eu falei para minha esposa e minha guerreira do lado comigo. Sim. Do lado, não arredou um minuto, nem 1 milímetro. Exatamente. Me deu vontade de comer um ovinho, rapaz, um ovo cozido, meio cozido e meio molinho, meio duro. Já viu? Já comeu aquilo lá? Sim. E com um pouquinho de sal. Aí ela foi lá e fez um, aí me deu vontade de comer outro. E daí eu sarei. Aí eu saindo aqui na avenida, que você sabe que eu sempre trabalhei com vendas toda a vida, né? Saindo para trabalhar, o telefone tocou, encostei o carro. O pastor Gabriel dos Anjos, pastor presidente Gabriel de Pochorel. Marcos, é assim, tem uma congregação assim, Deus colocou você no meu coração. Olha aí. E você lembrou? Você sabe disso. Você lembrou na hora do que Deus tinha falado na contigo, hora, né? na hora. Eu falei: estou preparado. Aí minha esposa já tinha um determinado tempo, já tinha um tempo que trabalhava com o pessoal, e eu também tinha. E teve que quebrar o carro e matar o boi, meu filho. E seguir adiante. Quebrar o carro e matar o boi. Você sabe que Cuiabá, toda a nossa vida, nós matamos o leão e não olhar para trás. E chegou lá, trabalho difícil, que você olhava assim, mas Deus nos deu vitória. Ganhamos almas, trabalhamos. Isso em Pochorel, né? Pochorel, aumentamos o tempo. De lá para cá. A coisa veio só. Maravilha, que bênção. Hoje você está pastoreando aonde? Hoje, na realidade, eu sou missionário pela SEMADEC. Secretaria de Missões de Cuiabá e Região.
com o nosso pastor Silas, nosso presidente, né? Sim, sim. E hoje eu sou missionário por essa secretaria e por cuidado por eles. Exatamente. Para a galera que está acompanhando a gente, que não é do nosso meio evangélico, não é da Assembleia de Deus, né? Semadec é um departamento de missões e evangelismo. Pode procurar lá e cooperar, ofertar, e com certeza Deus vai abençoar em nome de Jesus. Exatamente. Vamos apresentar, tem uma galera abençoada aqui com a gente, né? Fala seu nome aí, Vaza. Alcinei Maria também. As estudantes de jornalismo que está aqui com a gente. Vai aparecer na sua tela aí, ó. Clara Maria e Verônica Maria, né? Elas vão fazer oficina de repórter aqui na TV comunitária, né? E vai ser um sucesso, né? Porque as meninas são dedicadas e olha, vem coisa boa por aí. Guarda esse nome, hein, Cuiabá. Caleb, e olha que o Brasil está precisando de repórter de verdade, né? Tá uma situação meio difícil, né? Isso, exatamente. Uma militância aí terrível de esquerda, parcial, que só Deus pode ter misericórdia. Não tá fácil, né? Também acompanhando a esposa do pastor Marcos, a irmã Terezinha, né? Dá um sorriso aí que a senhora vai ficar famosa. Mais popular, Teca. Ô, irmã Teca. A melhor cozinheira do estado de Mato Grosso. Que bênção, hein? A família é importante, né, Marcos? Sem sombra de dúvida. Na sequência do desenvolver da obra do Senhor Jesus na vida do obreiro, né? Isso é obreiro, né? E eu só não concordo quando alguém recebe a oportunidade, um obreiro, e sobe no altar e fala: minha esposa é 90% do ministério. Misericórdia. O que é isso? Não é, não? Não, de maneira nenhuma. Mas aí... Sua esposa é 50%. Só 50%? Lógico. Tá bom, então. Se ela for 90% seu, e aí? O que você vai fazer? Você só fica deitado, sentado? Rapaz. Você não faz nada. Exatamente. Mas que maravilha estar recebendo uma galera abençoada aqui hoje no nosso programa, no nosso podcast. Aliás, você que está acompanhando a gente, vai lá, acione o sininho para receber as nossas notificações. Se inscreva no nosso canal, é desse jeito que eu creio, tá? Para você compartilhar e ser também abençoado. Glória a Deus. Marcos, para nós encerrar, eu quero que você fale sobre a relação da salvação, né? Que é um tema, né, que é exaltado no nosso meio evangélico e no meio da nossa denominação. Como o cristão pode alcançar a salvação e como mantê-la até a volta de Jesus? Para encontrar a salvação, primeira coisa está em Romanos, capítulo 10, versículo de número 9. Carta escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo de número 10, versículo de número 9, que diz assim: meu amado em Cristo Jesus, pregador itinerante, Caleb, que diz assim, capítulo 10, verso 9: saber-se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Sim. É crer que Cristo veio encarnado. Inclusive estamos estudando na escola da Bíblica Dominical, não sei se foi domingo, falando sobre a encarnação, que o Deus Filho veio e se encarnou, esteve no nosso meio, ensinou o caminho, ensinou a vida, né? Sim. Curou, ressuscitou, e que ele foi entregue na cruz do Calvário como um cordeiro imaculado, sem mancha, para cumprir também o que está lá em Isaías, que ele foi como um cordeiro mudo, carregou aquela cruz pesada, né? Sim. Se entregou, foi o único homem que não morreu, ele se entregou, está escrito no texto que ele se entregou, por isso que a Bíblia fala que ele venceu a morte. Ele venceu.
E depois daquele dia, passou 3 dias, ele ressuscitou. É você crer que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é a salvação, e crer na ressurreição, e que Ele é o caminho. E por isso que eu sempre falo, não é igreja tal, esquece disso aí. Não é a placa tal, a religião tal, é Jesus de Nazaré. Aí você vai orar a Deus, vai congregar em um lugar que tem a Bíblia Sagrada como regra de fé, que é as Escrituras. Não é esses pontos comerciais que tem por aí, gospel, não. Esse evangelho sem cruz, evangelho sem renúncia. Compra essa tacinha aqui que você vai dar R$50 e você vai levar para sua casa, vai colocar em cima da... Não é esse negócio. Essa relação de troca. Esse não. Uma denominação que tem o cuidado de ensinar as Escrituras para os seus ouvintes, para aqueles que estão ali aprendendo a palavra de Deus. E com certeza a salvação, ela é um dom de Deus, e você será salvo, lógico, se distanciando das coisas do mundo, né? Fazendo um link com a mensagem que você deu agora, e eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. Quem é Deus na vida do ser humano, Marcos? Quem é Deus na vida do ser humano? Na vida do ser humano. Para mim, Deus é tudo. Aí fica difícil para mim falar do outro ser humano, né? Não, eu falo na vida de todos, no geral, independente de ser cristão ou não. Porque na realidade hoje, cara, os dias atuais que nós estamos vivendo, o povo, eu digo o ser humano, que o ser humano tem um erro de fabricação terrível, que ele só procura Deus na hora que o negócio aperta. Na hora que está com o dinheiro no bolso, é só festa, é só isso e só aquilo, e nem lembra de Deus, mas descobriu um diagnóstico de um caroço, meu irmão do céu. Pede campanha, pede oração, pede isso, pede aquilo, mas Deus não quer Deus isso. Não é isso. Para sua vida. Esse não é o propósito principal. Esse não é o propósito. Deus quer que você sirva a Ele com vida, com saúde. E muitas das vezes Deus, sendo misericordioso, vai lá ainda ter cura, faz alguma coisa pela pessoa. Eu me lembro muito de Israel. Israel era desse jeito. Sim. Né? A nação de Israel. Os judeus eram assim. Os judeus, quando estavam bem financeiramente, fazia, acontecia, servia a outros deuses, se prostituía, isso e aquilo. Aí Jeová ia lá e apertava, porque Deus também é expert para apertar. Porque tem muita gente que pensa que não, Deus é amor e tal. Não, irmão, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Tem o outro lado de Jeová. Você está entendendo? Aí Jeová ia lá e apertava eles. Aí eles corriam novamente para os pés do Senhor. Está escrito, está nas Escrituras. Você está me entendendo? E o ser humano hoje tem esse defeito de fabricação. Você está me entendendo? Só procura a Deus quando o negócio aperta. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você lembre dele na hora que você estiver com dinheiro no bolso, na hora que você está com um bom carro, na hora que você terminou sua faculdade, na hora que você conseguiu um emprego bom. Nunca esquecer. O personagem Jó é um exemplo disso. Sim, lógico. Está lá Mateus capítulo 6, versículo 23. Né? Independente. E Paulo falou muito sobre isso, né? Que Paulo, ele fala no seu evangelho que ele aprendeu, né? É um exercício da mentalidade cristã. Ele aprendeu a viver tanto em bonança quanto em escassez, né? Ou seja, o momento não muda e não altera a fé que ele tem em Deus. Eu aprendi isso com o nosso veterano aqui, que foi pastor do Pedra 90 há tantos anos, que para mim eu tenho um respeito muito grande por ele. Pastor Agenor Manuel Domingos, né? Um abraço para o senhor, meu pastor. Pastor Agenor, mestre, um homem de Deus. E nas reuniões ele sempre falava que a nossa vida é como uma roda gigante, né? Sim, exato. Na mesma hora que você está por cima, você está por baixo, e a vida vai indo. Exatamente. Mas o importante é Deus. Exatamente. Com Deus. Que independente do lugar que você esteja, isso não altera a sua confiança e a fé que você tem em Deus. Isso. Marcos, pastor Marcos. E só para mim, uma deixa, claro. Fica à vontade. A minha maior preocupação, Caleb, é estar por cima, no momento que você está por cima.
O perigo que o ser revela. humano tem. Você pode observar nas escrituras sagradas que você nunca vai ver os personagens se prostrando, caindo, eles estando por baixo. Sim, sim. Davi é um exemplo. Sempre estando por cima. Exato. Você está me entendendo? O momento que você tem que estar mais atento é nos momentos que você estiver por cima. Exatamente. Só você vê na vida circular aí quantos famosos aí, famosos e outras pessoas que estavam lá em cima e tal, né? E coração inchou e hoje nem lembrados são mais. Abandona os princípios, valores, abandona os as princípios, raízes, né? Outra coisa perigosa para o ser humano, soberba, arrogância. Você está me entendendo? Porque o dinheiro te deixa ser arrogante. Sim. O poder te deixa ser arrogante. Exatamente. Se a pessoa não tiver o cuidado. status te deixa você, né? Por exemplo, que nem uma repórter dessa aí, amanhã ou depois cair numa Globo dessa aí, numa Record aí, como aqui no P90 tem um menino aí. Tinha um menino que congregava na congregação cristã. Hoje ela na Record de Brasília, Maico, começou aqui no Cadeia Neles. Sim. Na Record, e hoje eu sei ele tá quem lá, sabe qual que ele é? Congregava aqui na congregação cristã do Brasil ali. Você tá me entendendo? Sim. E o perigo é esse também. É verdade? Exatamente. Pastor Marcos, fala para nós um sonho dentro do seu segmento, dentro do trabalho que você desenvolve como pregador e também como pastor. Você é um evangelista, né? Evangelista é um ministro, um servo, um agente que leva a palavra de Deus em todos os lugares, né? Evangelista e missionário. E o pastor é aquele que pastoreia as ovelhas, né? Tem um sonho ainda que você quer realizar dentro desse segmento, que você pede e ora a Deus e diz: Senhor, se puderes e me der a oportunidade, é isso que eu quero fazer. O meu sonho para você ter um ministério aprovado por Deus é aonde que você passar, você deixar discípulos. Deixar discípulos, pessoas que realmente você ensinou o evangelho, e dali você foi transferido para outro lugar e ali a semente ficou, e as pessoas trilhar até o final da caminhada, até só a partir da volta de Jesus. Maravilha. Irmão, meu desejo do meu coração é isso. Para encerrar, homem de Deus, tem reconstruir famílias. Sim. Que o meu objetivo é isso, famílias destruídas, né? E você desfazer as obras do diabo, isso. né? Mano? Inclusive, antes de vir para cá, quero até mandar um alô para ele, pro Júlio, sua esposa Catiúce. Eita. Nós estamos fazendo uma campanha na casa dele de oração, né? Que menino que muito bom, muito gente boa e tá lutando para firmar. Que Deus abençoe ele. Estamos orando com ele ali, a glória de Deus. E vai dar certo. Para encerrar, reverendo Marcos, a gente chama Marcos por causa da intimidade, não, né? Fica tranquilo, fica na paz. Reverendo Marcos, você acha que a gente prega? Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Você acha que a gente prega aquilo que a gente vive, ou você acha que a gente prega aquilo que a gente crê? A maior hipocrisia é essa história do camarada dizer assim: esse não prega, não vive o que prega. É a maior hipocrisia. Só prega o que Cristo viveu é o suficiente, irmão. Então a gente prega aquilo que a gente crê. O que você crê. Você está me entendendo? Sim. Porque o ser humano ele é limitado, ele é falho, ele é todo cheio de dificuldades. Porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Porque Pedro, depois de apóstolo, e Paulo, depois de apóstolo, por causa de uma coisinha lá, os dois já estavam se contendendo. Porque são seres humanos. Ou seja, é a graça que cumprimenta tudo isso. É a graça que cumprimenta. Quando você vê alguém falando assim, não sei o que, esse aí... Eu vivo para poder pregar. Não, mais ou menos assim. Esse não prega, não vive o que prega. Hipócrita, vai puxar a capivara para você ver. Todo cheio de erro, cheio de falha, religioso, gosta de julgar os outros. Exatamente. Vamos entrar pelo caminho da obediência e procurar viver o centro da vontade de Deus, né, mano? Não, você tem que colocar no seu coração que é o seguinte: você não é um super-homem, irmão. Sim. E toda vez, Marcos, que a gente pensa em olhar para os outros, a gente, quando olha no retrovisor, vixe, a gente fala, não estou em condição de falar de ninguém. Por quê? É cheio de defeitos. Por isso que eu amo esse livro. Exatamente. Por isso que eu amo a palavra. Corrige a gente.
Por que você acha que Pedro passou por tudo aquilo? Pelo processo, ele estava sendo Bravo, forjado. nervoso, andou com 3 anos com o Senhor Jesus, nunca deixou a espada. Nunca deixou. Brabo, entrão, Pedro, Jesus ia falar uma coisa, ele entrava no meio. Personalidade forte. Você está entendendo? Querendo saber mais que Cristo, falou: não, rapaz, você vai me negar, vou nada. Vamos ver se não vou negar então. Na hora do linguajar, Sim, perdoe do sim. linguajar, Não. na hora do sapé caiaiá, cadê Pedro? Pronto. Ó, fazer que nem o outro, linha na pipa, meu amigo. Revelou sua fraqueza. Você entendeu? Aí Deus foi lá, entrou, fez uma grande obra na vida dele, para depois ele não se tornasse um arrogante, um prepotente. Sim. Porque uma coisa eu guardo o que o Marcos Feliciano fala. O pastor Marcos Feliciano fala. O pastor Marcos Feliciano fala que é o seguinte: só entende de misericórdia alguém que alcançou misericórdia. Que alcançou, exatamente. Você está me entendendo? E às vezes acontecem coisas na nossa vida, Caleb, na caminhada espiritual, para você entender. Isso, exato. Quantos aqui do nosso setor aí que estavam no auge e tal, no nossa denominação e sabe, que tem isso. Exato. Tem ou não tem? Tem, claro. E de com repente você certeza. só escutou a notícia: fulano, que Exato. hoje estão restaurados, estão aí. Mas para saber, irmão, E a Bíblia diz, né? Aquele que está de pé, cuide cuida para que não caia. para que não caia. Meu amigo, companheiro de ministério, o reverendo Marcos Roberto, que Deus te abençoe. Queremos agradecer você pela presença, por ter aceitado o nosso convite, de vir aqui conversar com a gente, falar das suas experiências de fé, Glória a Deus. suas experiências de ministério. Gostei muito. E nós vamos abençoar muita gente. Muito bonito o ambiente. Vamos alcançar muita gente. Agradecer. Fazer que nem outro, chique. Chique no último, né? E vamos melhorar cada dia mais. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Também agradecer as nossas estudantes de jornalismo, né? Clara Maria, Verônica Maria, né? A nossa pastora Terezinha, que Deus abençoe vocês, tá bom? É desse jeito que a gente crê, do jeito que a gente conversou aqui, e Deus vai continuar abençoando o ministério de vocês. Tá bom, meu amigo? Sim, eu só queria, antes de passar a bola para terminar, Sim. eu gostaria de ler o texto bíblico que é a base do meu ministério. Sim. Eu guardo isso aqui porque Deus falou comigo. Um dia eu leio na Bíblia e o Senhor falou comigo. Guarde esse versículo pro resto da sua vida, que essa é a base Ok. do seu ministério. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, verso 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Aqui que entra o mistério de Deus. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que seguiram a eles. Amém? Tudo na nossa vida é Jesus. Quem faz é Jesus, quem opera é Jesus, quem transforma é Jesus, quem dá o aumento na igreja é Jesus, quem cresce o trabalho é Jesus, quem faz é Jesus. Que o maior erro do obreiro é quando ele acha que ele é. Eu cheguei, eu fiz, eu aconteci. Nada, irmão. Se Jesus não cooperar com você, você não consegue fazer nada. Você nem inspiração para pregar, você não tem. É verdade. É Você desse tá jeito que eu entendendo? creio. Então toda a honra e toda a glória é para ele, o Exu Hamashia. Ô, glória. Amém? Amém. Só ele, apenas ele, mais ninguém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Marcos Roberto. Tamo junto. Para você que está ligado aí no nosso podcast, um forte abraço para você. Peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber a nossa notificação. Dá um like, pode dar um dislike também, né? Fique à vontade, faça um comentário e que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Sabe por quê? Porque é desse jeito que eu creio. Um forte abraço.